Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos. Precisa de ter paciência que vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o segundo mandamento. Não empregarás em vão o nome do Senhor teu Deus. É bem importante porque muitas vezes, quando a pessoa degrada um conceito, ela degrada também a significação que aquilo vem apresentar. Depois, se nós observarmos assim ao nosso redor, na moradia, no ambiente de trabalho, nós vemos quantas vezes essa transgressão ocorre. E depois, tínhamos que ter um cuidado assim de ver que tanto vemos com o outro, também tínhamos que ver conosco. Então a responsabilidade é bem importante assim, da pessoa ir observando os mandamentos. Depois, os mandamentos são ensinos e orientações que nos possibilita a caminharmos na criação. Depois nós achamos assim que tem muitas diferenças por achar que somos melhores. Essa observação nós vamos confirmando assim, com os católicos que acham que é muito melhor do que os protestantes, e os protestantes julgam-se mais sabedores, e com isso vai tendo essa disputa. Nós tínhamos que observar assim, que diante daquilo que nós queremos, um sentimento intuitivo, ele é muito mais forte e tem a possibilidade de uma realização do que muitas palavras. Não é quantidade de palavras que faz com que aquele ser humano seja beneficiado. É um instante de sentimento intuitivo, verdadeiro, possibilitando assim que o próprio vê o que ele está precisando. Porque é dessa maneira que nós tínhamos que entender o que eu preciso para a minha vida. E nesse trabalho, nós temos que ter uma condição interna de ficarmos fortalecidos. Observando a história, os séculos que aconteceram dos comportamentos da Igreja Católica em relação à Inquisição. Faziam o fiel, em nome de Deus, confessar aquilo que eles queriam que confessasse para que os juízes pudessem dar a pena que achavam que seria bom para aquele. Depois, nós vamos confirmando assim, não mudou. E esse comportamento ainda existe. E depois, aqueles que fizeram, verbalizar o nome de Deus nos confessionários, esses são mais prejudicados agora. Não são prejudicados, terão que colher na matéria fina. Então, quando nós vemos assim, muitos e muitos, com medo da continuação da vida, é justamente isso. Porque transgrediram os mandamentos, especialmente o segundo mandamento. Então, nós vamos tendo um tipo de vida que nós vamos desvalorizando. Depois nós sabemos assim, na nossa vida diária, se nós usarmos muito uma palavra no nosso relacionamento, aqueles que vão ler aqueles escritos que foram feitos por nós e o excesso daquelas palavras não tem significação. Então, se aquele vai fazer uma correção, ele vai falar que precisa tirar estas palavras. A nossa verbalização do nome de Deus é o mesmo procedimento. Quer dizer que dezenas e dezenas de vezes durante o dia nós temos esse comportamento. Se não verbalizamos, nós pensamos. Então a responsabilidade nossa
de melhorar o nosso entendimento sobre o ensino que o Criador nos possibilitou, é um trabalho intenso, porque não é de agora que nós temos esse comportamento, é milhares de anos. Depois tem referência assim bem interessante, porque sempre pela história nós vemos e ouvimos e estudamos que Nero foi um homem muito mau, mas a maldade que ele cometeu, ele não usava o nome de Deus, nem para aqueles que ele conversava para dar as punições. Ele não usava o nome de Deus, que foi muito diferente da Inquisição. Na Inquisição usava-se o nome de Deus como aquele que ele estava sendo condenado tivesse transgredido. Depois, para eliminar aquele, nos seus julgamentos, se ele não morresse antes, também usavam o nome de Deus. Então essa é a nossa formação. E cada um é que tem que observar o procedimento que cada um terá que ter diante do juízo universal. Porque nós sabemos assim que existe o juízo. E esse juízo, a pessoa tem que lembrar que ela está incluída. Não é que o elemento vai passar diante do trono do juízo para receber aquilo que ele fez num comportamento anterior. Os raios do juízo são emanados pelo universo. Então tem muita referência assim que nós temos dentro do nosso corpo partes mais fracas. O jeito de pensarmos, o jeito de comportarmos, o jeito que nós estamos vivendo, então sempre sobrecarregamos determinada parte do corpo. Então os raios do juízo atingem estas partes mais enfraquecidas. Esse é o tipo do julgamento que nós vamos ter e que nós estamos tendo. Então o segundo mandamento, ele é muito importante justamente porque nós temos que aprender a usar melhor as palavras que nós usamos diariamente. Depois nós vemos crianças também utilizando erradamente o segundo mandamento. As crianças são as cantigas dos adultos. O jeito que o adulto vai verbalizando, então aquela criança vai tendo este comportamento. E nós esquecemos que não precisamos de verbalizar, porque tem um ensino de Jesus bem importante que fala assim, que é a nossa fala não precisa de ser longa, ela pode ser somente o sim e somente o não. Quer dizer que aqueles que estavam trabalhando na Inquisição não conheciam os ensinos de Jesus, utilizavam do jeito que eles achavam que seria melhor para aquele comportamento que eles estavam tendo. Depois nós sabemos assim que usa muito o termo de bruxa. Quer dizer que naquela época as palavras que usavam era referente às pessoas que conheciam ervas, que conheciam uma maneira de melhorar aquele que ia procurá-la. Porque é bem interessante, até um período recente, existia esse tipo de pessoa que possibilitava bem-estar para aqueles que iam procurá-lo. Esse bem-estar quer dizer assim, aquela desarmonia que estava apresentando especialmente em corpo infantil, que aqueles responsáveis não sabiam como realizar aquela melhora. Procuravam aquelas pessoas, aquele homem, aquelas mulheres que tinham esta capacidade de harmonizar. Esses não estavam de acordo com aquilo que a igreja queria. Então eles denominavam de bruxos, de pessoas más. E com isso tiravam estas pessoas da frente, usando o nome do Criador, como se estivesse fazendo um bem para o Criador, limpando a terra daquele tipo de pessoa. Nós somos frutos desses nossos ascendentes. Então nós precisamos de sermos muito cuidadosos com aquela vontade que nós temos de fazer parte da vinha do Senhor. Para isso
é que nós temos que conhecer os ensinos e verificar como é que nós estamos assimilando e verificando aquilo que eu preciso, porque nós temos muitos anseios, muitas vontades e muitas vezes nós achamos que estamos sendo injustiçados. Tínhamos que fazer um trabalho de ir verificando a nossa formação, os nossos ascendentes e de verificando com segurança aquilo que vai ser bom para a minha vida. Porque a bondade do Criador possibilita aquilo que vai fazer com que aquele desperta, aquele venha ter uma melhora do seu dia a dia, na sua maneira de ser. Então, nosso esforço é esse, é de compreender os ensinos e de lembrar daquele ensino de Jesus que a nossa fala não deve passar nem do sim e nem do não. Nos esforçarmos para nós, porque quando nós esforçamos para nós, fica melhor, porque eu volto para dentro de mim e fico tranquilo. Evidentemente que esse tranquilo é como os animais. O animal, ele fica tranquilo, mas ele está o tempo inteiro em estado de alerta. Quem tem animais na moradia pode observar de uma maneira geral que o animal está sempre mexendo com a orelha e sempre mexendo com o focinho. Quer dizer que nosso estado de alerta é assim também, de perceber como nós somos, porque muitas vezes nós achamos assim que nos encontramos seguros. Os pensamentos não têm barreira. Eles vêm, eles passam pela matéria fina e se nós descuidarmos, esses pensamentos passam a influir na nossa vida e muitas vezes nós não temos nada a ver com aquilo que agora passamos a pensar. Essa responsabilidade é sempre individual. É o elemento que tem que observar. Por isso que tem um ensino bem importante no livro Na Luz da Verdade, que fala assim que é para nós conservarmos puro os nossos focos de pensamentos. Com isso tem possibilidade da pessoa estabelecer a paz e ser feliz. Quer dizer que se nós viermos a encontrar de prontidão com os nossos pensamentos, então nós vamos fazendo a seleção daquilo que vai ser bom para a nossa existência. Então, o segundo mandamento, não empregarás em vão o nome do Senhor teu Deus, é bem importante, porque muitos e muitos acham assim que tem uma pureza para expressar esta forma de palavra. Nós não temos mais essa pureza de achar que agora nós vamos verbalizar o nome do Criador e então essa verbalização vai chegar até os degraus do trono do Altíssimo. Essa é uma maneira que existe para que nós fiquemos enrolados conosco mesmo. Então a bondade do Criador nos possibilitando os ensinos e viver de acordo com os ensinos vai possibilitar que esse que tenta viver com os ensinos será mais fácil para a vida dele, porque ele vai ter o cuidado, e esse cuidado nós sabemos é a vida inteira, porque aquele animal que nós conhecemos, que mantém de prontidão toda a época da sua vida, se nós não interferirmos, quer dizer que existe a possibilidade de interferência e aquele animal perder esse sentimento de alerta. Quer dizer, se nós trabalharmos de acordo sem interferir, aquele animal sempre vai ter a serventia. E é bom a pessoa ir observando que com essa serventia ele auxilia aquele que o possibilita o alimento, a água, a atenção. Quer dizer que o pagamento para o animal é esse. Ele quer a atenção, porque a atenção que o espírito humano dá para o animal é de uma energia superior. E aquele animal sente bem perto desse. E ele necessita da água e do alimento. A nossa vida interna tem que ser mais importante do que a do animal.
não trabalharmos somente para as coisas que o nosso corpo físico necessita. Porque nós temos movimentos dentro de nós e esses movimentos são verdadeiros. E não tem como verbalizar esse movimento para os nossos semelhantes, que é o caso de um anseio, de uma saudade, uma vontade. Depois fica bem fácil assim. Quando o anseio da pessoa está para um alimento e que ela não tem uma sensibilidade para definir aquilo que ela está necessitando, que o seu corpo está necessitando, ela fala que tem vontade de ter um tipo de alimento, mas ela não sabe explicar que alimento é esse. Quer dizer que naquele corpo está faltando aquela propriedade. O segundo mandamento é esta condição. Então nós tínhamos que fazer um trabalho para melhorar aqueles com quem nós relacionamos e para melhorar os nossos descendentes. Fica bem fácil assim de ir observando a diferença que existe e a confiabilidade que nós precisamos de ter para nós, porque não é para o outro, é para nós, porque nós vamos caminhando pela vida de uma maneira que nos vai possibilitando ficarmos seguros com a nossa vida interna, de ver aquilo que eu preciso. Depois nós sabemos também que aquilo que eu preciso, uma criança não chega para os seus tutores fazendo muitos pedidos ao mesmo tempo. E o tutor faz a seleção daquilo que aquela criança está necessitando. Então nós, diante do Criador, é o mesmo procedimento. E tínhamos que lembrar, assim, que tem um ensino bem importante que fala assim, que nós podemos pegar da criação tudo aquilo que nós quisermos, que nós precisarmos. Quer dizer que se nós pegarmos o tanto que é necessário, então também vai sobrar. Antigamente, povos faziam assim. Nas colheitas, sempre deixavam alguns frutos para os animais. Quer dizer que eles sabiam que animais vinham comer daqueles frutos que deixavam. Quer dizer que existia uma interligação entre o desenvolvimento do espírito humano em relação com os animais. Havia uma maneira boa de respeitar aqueles animais. Então, no nosso dia a dia, nós tínhamos que fazer esse trabalho de ir verificando como é que eu me encontro diante dos ensinos. Então, o segundo mandamento é bem importante a pessoa ir observando e ela ter dentro dela uma honestidade de saber que falta pureza para que ela verbalize. Porque é bem interessante, porque aquele adulto que agora se encontra responsável por aquela criança e ele possibilitando aquilo que aquela criança necessita, muitas vezes a criança chega para ele de uma maneira de agradecimento. Essa maneira nós vemos com aquela criança pequenininha, se ela tem uma índole boa, ou quando o adulto está possibilitando aquilo que ela necessita, ela dá um sorriso, ela dá uma maneira de agradecer aquilo que ela está recebendo. De meses, quer dizer que nós temos a referência do equilíbrio. Então esse equilíbrio agora nós precisamos de atuar junto aos ensinos, de ir verificando a maneira que eu tenho diante dos ensinos, a maneira que eu me comporto. Então a nossa vida diária, ela é bem simples assim. Se nós caminharmos nos ensinos, tendo um aprofundamento, a nossa vida interna vai ficar aquela condição bem importante, que nós vamos dizer assim, que está tudo equilibrado, que dentro de nós é uma maravilha, independente das condições externas que a vida vem apresentar. Mas eu vou caminhando com uma segurança e sei assim, que do jeito que eu me comporto,
Aquilo que está me faltando no momento, na sequência, será me possibilitado. O livro Na Luz da Verdade, ele vai nos orientando, vai nos possibilitando aquilo que nós necessitamos. Porque aquela referência é bem importante assim, né? Que o jovem, de uma maneira geral, ele fala assim, que ele não sabe o tipo de trabalho que ele terá. E é bem interessante, porque um grande número comporta-se assim. Mas quando tem um desenvolvimento do próprio, trabalhar para ter o conhecimento dos ensinos, ele vai equilibrando e ele vai orientando a sua vida de maneira que agora ele será capaz de ter a segurança de ter aquilo que vai ser bom para a sua existência. O livro é dessa maneira. O livro é o livro da vida. É o livro da verdade, é o livro que vai nos possibilitar esta orientação. Depois nós sabemos assim que tem as referências, né? Que se cada um observa, aqueles que têm mais de um irmão dentro da moradia, o caminho de cada um é diferente. E aqueles que têm irmãs, verifica também, uma gosta de determinados afazeres e outra gosta de afazeres muito diferentes. Quer dizer que o que nós temos em comum é como é que nós precisamos de assimilar as informações que o Criador nos possibilitou. Os caminhos são diversos e ter aquela confiança que nós precisamos para nós. Essa confiança não é mais ou menos. Essa confiança é que vai nos possibilitar ter paz dentro de nós. E a pessoa precisa de lembrar assim. Ela tem que ter paz com lucidez, porque então ela vai vendo o direcionamento que ela precisa de arrumar. Quando perde a lucidez, as pessoas ficam muitas vezes amáveis, ficam felizes, mas se nós tivermos um trabalho de ter um aprofundamento, nós vemos que não são amáveis. Elas estão querendo agarrar a alguns para que desçam com elas para as profundezas. Então o trabalho que Lúcifer fez foi isso, inverteu, achando assim que agora, invertendo, fazendo com que o nome do Criador ficasse desvalorizado, e se tem uma desvalorização, perde o conceito. Muitas vezes, no dia a dia, usa-se determinados nomes referindo a uma pessoa. Na sequência, a própria pessoa pede para que não use mais esta significação. Quer dizer que as significações têm que ser de uma maneira possibilitando assim que venha a ter uma elevação dentro de nós, uma consideração. Então, se nós, no nosso dia a dia, muitas vezes não consideramos aqueles nossos semelhantes, então como é que é possível considerar o nome do Criador? É isso que nós precisaríamos de ter mais presente dentro de nós. Então, a consideração, o valor, é essa a importância que nós tínhamos que ter a vida toda de vendo como é que é possível, na sequência, a pessoa caminhar conforme os ensinos e lembrarmos que nós precisamos de melhorar o nosso ambiente com as palavras que nós usamos e aqueles que se encontram nas nossas proximidades e já se encontram no período de formação também tem que ser orientado. Isso fica bem fácil assim de observar na vida diária, quer dizer, as palavras inadequadas. Então o adulto procura fazer a correção com aquela criança, mas em relação aos ensinos, especialmente ao segundo mandamento, é um trabalho mais intenso, porque a criança repete e fica bem fácil assim da gente confirmar o comportamento de uma criança. E quando pergunta para aquela criança onde ela aprendeu aquela palavra, ela fala, o meu pai usa sempre essa palavra. E é bem interessante, porque quando um pai percebe o jeito que o filho está falando e ele quer fazer a correção, na hora, aquela que é sua companheira ali, fala, mas você usa essas palavras, especialmente quando você está trabalhando ou quando você está fazendo determinadas funções.
Quer dizer que para fazermos a correção daqueles em formação, primeiro temos que fazer em nós essa correção. Então é uma condição bem interessante. Quer dizer que as crianças entoam a cantiga dos adultos. Depois, nós sabemos assim que muitos pais, depois que os filhos nascem, querem mudar o comportamento devido à influência. Mas a criança já recebeu a influência no período de gestação. É isso que nós precisaríamos de entender. Para fazer um trabalho de melhora, nós tínhamos que fazer um trabalho antes. Como esse trabalho antes não foi feito, agora o trabalho é dobrado. É isso que nós tínhamos que entender. Quer dizer que se fizéssemos tudo de uma maneira que possibilitaria um equilíbrio naquele informação, então seria mais fácil, além de receber as influências externas. Então, essa condição que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita é para nós, não é para esse, não é para aquele outro, porque aqueles que fizeram com que fizessem falsos juramentos, esses que fizeram os falsos juramentos não serão punidos quando largarem o corpo de matéria grosseira, mas os que forçaram para estar de acordo com os laudos que os juízes precisam, esses serão então aquela condição bem grave assim, colherão aquilo que fizeram. Então a nossa responsabilidade é dessa maneira, quer dizer que para a nossa vida interna não tem tempo, não tem espaço. E fica bem fácil assim da gente ver a limitação que muitos têm ao nascer. Para ter as limitações, quer dizer que a vida não está no período em que a pessoa foi gestada, já se encontrava no espírito da pessoa, na alma da pessoa, aquelas limitações que a pessoa transgrediu num período anterior. Então, cada um é que tem que encontrar-se bem seguro dentro dele daquilo que ele precisa para a sua existência. E temos que lembrar assim, o Nero, aquele imperador, ele não foi tão perverso quanto aos da Inquisição, quanto a Igreja. Quer dizer que a Igreja usava o nome do Criador para incriminar e usava o nome do Criador para eliminá-los da face da terra, como se estivesse fazendo um favor. Esse comportamento não mudou até hoje. E se nós observarmos o que vem acontecendo, é o mesmo tipo de comportamento que tiveram na época da Inquisição. Não mudamos. Quer dizer que nós tínhamos que ter feito um trabalho, aquele que fez o trabalho de verificando como é que consegue caminhar em cima dos 10 mandamentos, esse vai encontrar-se mais seguro durante a sua existência. Mas aqueles outros que descuidaram, então, num futuro próximo, terão que colher aquilo que tiveram o comportamento. Depois nós tínhamos que fazer esse trabalho assim, bem simples e bem importante, de sabermos que aquilo que nós viermos a plantar é aquilo que temos que colher. E essa é a diferença. E fica bem fácil assim, de quando a pessoa não pede uma opinião e aquele que está ministrando a opinião precisa de lembrar assim a diferença. Se é um professor que está ministrando aquelas referências, não é opinião, são informações, são instruções. Mas se aquele não se encontra na condição de professor, as opiniões que ele vier a dar, muitas vezes ele está falando do seu julgamento, de como é que ele é dentro dele. É isso que nós tínhamos que lembrar assim, de como nós somos dentro de nós. Esse é o cuidado, por isso que é muito difícil a pessoa receber um benefício do Criador, porque ela não está fazendo um trabalho com o seu sentimento intuitivo de ver como é que ela se encontra e o que ela precisa para ela mesma, não é para as outras pessoas. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esta orientação. Estuda o livro Na Luz da Verdade